Certamente você já ouviu falar da série Psica, é uma das séries brasileiras mais vistas no mundo em todos os tempos. O que pouca gente sabe é que a série é baseada na obra de um escritor paraense que faz um típico romance noir do norte do Brasil, uma coisa absurda, com estilo frenético. Fica aqui que eu vou resenhar essa obra para você dentro dessa nova temporada do Literachula, que vai examinar a relação entre a literatura e a violência. Eu sou Flávio de Castro e esse é o canal Literachula. Aqui a gente trata das grandes histórias das gentes miúdas, da literatura vivida, da vida vivida, rente ao chão, no corpo a corpo com a vida, no talho do aço, o sangue da gengiva, o beijo de língua, o jato d'água, a noite passada no cimento frio, debaixo da velha lua cansada. Lembrando que a música que eu uso no Literachula, ela é uma música cujos direitos autorais são concedidos pelo grande Quarteto Olinda e ela se chama A40. Você encontra essa música aqui no YouTube, é muito bonito. Então vamos lá, Psica 2015. Já deve ter ouvido falar do nome, né? É uma palavra própria do contexto de Belém. Segundo o autor, ela tem até uma origem nas línguas dos povos originários, que eu acho que a melhor tradução seria pra zica, a zica do paulistano. Ô, mano, para, senão você vai zicar o negócio. Sai que zica. Na torcida do Corinthians se fala muito zica, né? Você não grita gol, senão zica. Então zica é trazer azar. Porém, psica é usado também para você desejar a psica pro outro, ou seja, você mandar a zica pro outro. É como se você falasse assim, ó, zica, zica, querendo prejudicar esse sujeito, para ele errar o pênalti, para ele se dar mal na vida, para ele tropeçar, para dar ruim. Psica. Então traduz mais ou menos assim. Essa obra, ela é ambientada entre Belém do Pará, Cayena, na República, na Guiana Francesa, e a ilha de Marajó. E me dói, porque eu nunca fui pro norte, eu queria muito ir pro norte. Eu ainda vou pro norte. E é uma história que ela vai envolver basicamente três personagens. A Jana, né, uma menina, a Janaline, que ela vai ser sequestrada e vai ser traficada como escrava sexual. O Preá, que na verdade se chama Jonas, eu acho que aí tem uma certa referência à Cidade de Deus, né? Quando o Zé Pequeno não aceita mais ser chamado de Dadinho. E, bom, aqui tem o Portuga, que na série vai ser transformado numa mulher que era membro das Farc, uma colombiana. O Portuga aqui é um angolano branco que lutou na Guerra de Independência de Angola, próxima Revolução dos Cravos, e estava refugiado no Brasil. Mano, um enredo deixa pra lá. Você vai ver a peça, você vai ler o livro. Essas três vidas se cruzam com muito corpo a corpo com a vida, com muita violência. E ele consegue te passar essa sensação pós-turística. Porque você imagina, né? Belém, mercado ver o peso. Agora você consegue imaginar o mercado ver o peso fechando e os gatos pingados saindo, o fim de feira, os noia, e se alegrão turista, marcando toca, fazendo amizade, indo pra cá e pra lá. É isso, esse perigo que ronda, esse onipresente perigo que ronda. E no caso dessa moça, né, da Janaline, vai ser bem complicado, porque o perigo acaba chegando. O dialeto do norte, né, o onipresente égua, que eu acho que a gente pode traduzir como o af, como o nu do mineiro, orra, meu, bah, égua. É a interjeição maleável, a interjeição que se usa em qualquer situação, sobretudo uma situação de espanto, de desprezo. A violência, ela é braba, assim, se o sujeito à toa vai lá e no meio da briga não era pra matar, ele vai lá e mata, e vai pelas costas, e quebra o pescoço. É gratuito não no sentido de se criar essa estética da violência gratuita, mas a vida é gratuita, a vida ela vale menos que qualquer coisa. Então se mata com muita facilidade, se mata mesmo e se deixa o corpo. Esse é convidado a entrar em prostíbulos, boates, e sempre ele vai te dar informações do aroma, né? Ele descreve a composição que mistura perfume com bodum, com fumaça de droga, com tabaco, com urina. É sempre assim, tem até essa pegada naturalista, A questão da prostituição é deprimente. O corpo feminino, o corpo é vendido, e como que as mulheres vão envelhecendo e vão perdendo valor nesse mercado. É sórdido, mas me chama a atenção o documental, onde esse Edir Macedo sai fora.
Edir Augusto vai pesquisar, né? O cara sabe tudo, ele pelo jeito anda tudo por lá, ele sabe entrar, ele sabe sair. Aí você tem essa pegada de um conto-reportagem, de um romance-reportagem, né? As cenas de sexo são impressionantes, muitas vezes passando pela violência, mas às vezes elas são o furor, assim. E ao contrário da personagem da série, que ela é toda pudica e coisa e tal, a Jena do romance, ela vai entendendo as vantagens que ela consegue utilizando da sua beleza e do seu poder de sedução. Afinal de contas, ela está sozinha, sendo vendida, levada para cá e para lá, e ela começa a entender o poder que ela exerce sobre os homens. Bom, comparar com o Rubem Fonseca, com o Marçal Aquino, é chover no molhado. E chamar de regionalismo, eu acho também um impropério. Afinal de contas, como disse o Kleber Mendonça, filho, tudo que não é do Sudeste é regionalista, só me faz ter mais vontade de ir para o Norte e de ler o restante da obra dele. Eu já peguei outros livros. Ele tem a frase curta e ele coloca o discurso no meio do parágrafo todo pontuado. Parece que ele é saraivado de pontos finais. Parece que ele foi salpicado de pontos finais. O discurso é todo cortado, isso dá ritmo, isso dá vertigem, isso dá velocidade. É um discurso frenético. E nessa velocidade, nos cortes, nos deslocamentos, os personagens vão se trançando e você vai parando nesses lugares junto com ele, passando por cenas eróticas, sórdidas, violentas, alguma moral dúbia, alguma moral elástica. E os ratos d'água. Impressionante a documentação que ele faz dos piratas do Rio, que assaltam as embarcações e compram e roubam as mercadorias. Tudo dominado. É tudo treta, violência sexual, as mortes por detalhes, né? As mortes que acontecem por descuido. É isso, a vida humana vale muito pouco nesse contexto de psica. O final do livro me chama muita atenção. Eu vou ler o último parágrafo e não vai ser um spoiler, espera só. O Tuga, que é esse personagem sensacional, que é o que tem treinamento militar, e acaba se envolvendo com a Jana, ele vai, depois de viver tanta aventura, de tanta treta, de passar por tanto lugar, de parar numa fazenda onde tem um leilão de novinhas, de se envolver em tiroteio, dormir na mata, fazer tocaia no igarapé e tudo mais, cara, ele acaba indo trabalhando num mercadinho, numa cidadezinha minúscula, e a filha do patrão se engraça com ele, e ele acaba ficando naquela vida, naquela pasmaceira, naquela vida medíocre, depois de ter vivido a grande aventura e a grande vingança da sua vida. Não acha que formam um casal lindo? Faça uma boa viagem, então. Nos vemos qualquer dia lá pelo Brasil. Isso eles estão no consulado, na Guiana Francesa, e aí vinha esse parágrafo. Na volta, Portuga olhava pela janela. Passava aquela floresta imensa. E ele pensava no tanto que havia vivido e em Jane. Agora, sua realidade era Ângela e o supermercado São Cristóvão. O herói, ele termina sendo gerente de mercadinho no interior, do norte do Brasil, casado com Ângela. É essa coisa prosaica, isso sim é o Brasil profundo. Não é o exótico, não é a AK-47, perseguição de jet ski e a selva. Não, é o Mercadinho São Cristóvão. É ir parar no Mercadinho São Cristóvão. Se você curtiu, quiser deixar um comentário, a ideia é essa, continuar fazendo resenha de obras. Agora eu tô nessa pegada de literatura e violência, que é uma grande escrita da violência. Eu tenho certeza que você vai gostar. Baixa, compra. É um livro, eu não sei como é que é a versão física, deve ter 80 páginas. Você lê de uma vez. Você lê tão rápido quanto o estilo dele e quanto a vida frenética dos personagens de Psica.